TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, dando continuidade a um tema que nós começamos, um tema muito interessante que começamos a tratar na semana passada, que é o tema salvação. E na semana passada nós vimos acerca do que é a salvação, os benefícios da salvação e quem pode viver esta experiência, quem pode receber esta grande bênção da salvação. E nesta edição do programa nós continuaremos tratando e aprofundando esse tema e mais uma vez temos conosco a presença do nosso querido pastor Wallace Rossetti, convidado de hoje. Pastor Wallace, paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, nossos amados irmãos, telespectadores e ouvintes também da TV Web e da Rádio Manaim. E para este programa nós vamos abordar o tema salvação, a ação de Deus na salvação do homem. E nós vamos ler como texto base para esse tema aquele verso que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Muito bem, pastor Wallace, eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, né? Quer dizer, existe uma participação, uma ação de Deus na salvação do homem. Que ação é esta? Bem, Josias, como o próprio texto, né, nós lemos, base diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus. Na salvação nós encontramos essa soberania. Na verdade, Deus é soberano sobre todas as coisas. E a própria Bíblia já diz que é na presciência dele. Então nós vemos o quê? Deus tem um controle de todas as coisas, né? Moisés, quando escreve o Salmo, diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Então nós estamos falando de um projeto concebido, que nós já comentamos sobre isso, concebido na eternidade e que vem nesse processo para resgatar o homem. Então quando nós falamos dessa soberania de Deus, é muito importante, porque na soberania Deus elege o homem. E nós sempre definimos salvação como ato e como processo. Porque salvação não foi simplesmente o dia que a pessoa aceitou, que ela se encontrou com Jesus, que ela mudou de religião. Mas salvação ela é muito abrangente. Então ela se compara de ato e processo. No ato nós temos o que? A eleição. E a eleição não tem a participação do homem. Interessante. Deus, quando nos elegeu para a salvação, nós não sabíamos disso. Deus não consultou o homem para elegê-lo. Deus, na eternidade, elegeu o homem para a salvação. E o homem passa um período, às vezes, da sua vida sem saber disso. E pode ser quando criança, pode ser como adolescente, pode ser como jovem, como pode ser como adulto no leito de um hospital. É quando o homem descobre essa salvação, essa eleição. Então a soberania de Deus está aí, nessa abrangência toda. Deus elege o homem e o homem vai descobrir quando? Quando Jesus se revela, que Jesus é uma revelação. Quando Jesus se revela o homem, ele toma consciência de que Deus o elegeu. Aí que começa todo o processo de salvação. Então, quando nós estamos falando aí desse ato, nós estamos falando disso, a soberania de Deus sobre a vida do homem. Muito bem, então você dividiu a salvação, né, de uma maneira naturalmente didática, para que todos possam entender, em duas fases. Uma fase onde Deus age e uma fase onde o homem ele tem uma participação na sua própria experiência de salvação. Isso. Né? E essa fase onde Deus age, que é o foco do nosso programa de hoje, nós temos aqui, você abordou duas expressões, a eleição e o chamado. Então, o que é a eleição? O que é esse momento da eleição e como se dá a eleição de Deus, dentro da soberania de Deus, para a vida do homem? Então, vamos lá. O homem, Deus, no projeto dele, ele faz a sua eleição, ele elege o homem, né? E o homem, muitas vezes, não sabe. Por exemplo, eu gosto de usar um exemplo interessante
que Paulo, quando escreve aos Efésios, né, no capítulo 1, no verso 4, ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Paulo diz, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, antes da criação, Deus já tinha nos elegido para a salvação. Deus elegeu o homem para a salvação. Então, antes que o homem fosse formado, Deus já tinha feito essa eleição na sua soberania. E aí você vai lá em Jeremias, quando Deus fala com Jeremias, Deus fala com Jeremias de uma forma interessante. O Senhor diz assim para Jeremias: Jeremias, antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu te elegi, eu te escolhi. Então, mostrando isso, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fala disso. Ainda informe no ventre da minha mãe, Deus me elegeu. Mas como é que pode? Se o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele perseguia o cristianismo. Ele não queria ser cristão. E agora ele fala de uma eleição antes, porque ele não sabia. Ele estava no caminho de Damasco, cheio de autoridade, com as cartas, né, dos principais. Para ele, os cristãos estavam blasfemando, falando que Jesus ressuscitou, que Jesus estava vivo. Ele não conseguia entender isso. No caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ali ele descobriu a eleição. Foi naquela hora que, quando Jesus se revelou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ali ele teve um encontro, ali ele descobriu que ele foi eleito por Deus. Então, a eleição, Deus não nos consulta antes, Ele nos elege. Ele vai propiciar um momento para que a gente tenha experiência e entenda que nós somos chamados para essa salvação. Que coisa maravilhosa. Muito bem, então a eleição, se é que a gente pode estabelecer de uma maneira didática, naturalmente, mais uma vez falando, é o início de todas as coisas, né? E esse início é na eternidade, né? É antes dos mundos serem criados. Isso. Quer dizer, Deus, ele já tem na sua visão onisciente, vamos assim dizer, né? Que é um dos atributos de Deus. Deus já tem essa consciência da vida do homem, do projeto do homem, de cada um de nós de maneira particular. Então ele já fez a eleição. Então a ação de Deus nessa experiência de salvação, ela se dá na eleição primeiro e no momento do chamado. Como é o momento do chamado? Bem, o chamado é quando o homem descobre salvação, como nós falamos aqui há pouco, né? Quando o homem descobre que ele foi eleito por Deus. Quer dizer, e o homem, aí que entra o livre-arbítrio, que Deus dá ao homem, Deus dá a nós o direito de decidir por sim ou por não. Deus pode me chamar e eu rejeitar a salvação, mas Deus pode me chamar e eu aceitar a salvação. Então o homem, ele tem esse encontro de que maneira? De várias maneiras, de várias formas, né? Eu sempre falo dessa experiência de uma senhora que, em certa ocasião, o seu filho era criança e estava brincando numa rua no interior aqui do estado e uma manilha rolou e bateu na cabeça da criança, a criança veio a óbito. Essa senhora saiu buscando todas as igrejas em volta, querendo explicação dos líderes sobre a morte do filho. E ela chegou a uma das nossas igrejas e perguntou ao pastor. O pastor orou por ela e o pastor sempre pediu que ela abrisse a palavra, que Deus ia falar com ela. E quando ela abriu a palavra, ela tirou um texto em Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aquela senhora entendeu, o pastor falou: sabe, quer encontrar com o seu filho novamente? Porque ele já está com o Senhor levou. Um dia nós vamos encontrar. E aquela senhora teve ali o encontro, ela se decidiu pelo Senhor, teve uma experiência de salvação, porque ela descobriu que Deus a elegeu. Mas ela passou por uma experiência difícil, né? Há outros com experiências boas, né? Cada um dentro daquilo que é o projeto de Deus. Deus propicia o momento para que a pessoa tenha a experiência e descubra que ela foi eleita por Deus. É milagre. Eu costumo dizer que salvação é milagre. As pessoas, pastor Josias, às vezes acham que quer salvação, que Deus cure o cego, faça andar o paralítico, né? Ressuscita o morto, né? Mas o maior milagre é a transformação do coração do homem. É o homem ser chamado e ele entender esse processo e seguir. E Jesus, quem quiser vir após mim, segue-me. Segue-me, que coisa maravilhosa.
Pastor Wallace, ainda uma pergunta, nosso tempo já está bastante avançado, mas o homem, ele pode acontecer que o homem seja um religioso, que ele seja um frequentador assíduo de uma igreja e não viva a experiência de salvação? Sim, porque a salvação ela é muito dinâmica, né? É o dinamismo da salvação. Mais importante do que do dia que eu aceitei Jesus é eu continuar aceitando. Porque o homem pode rejeitar o projeto de Deus. Deus chama o homem e mostra um caminho. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho. Esse é o caminho, andai nele. Muitas pessoas conhecem até o caminho. O importante é andar nele. É a continuidade, é hoje e amanhã. Por isso que diz, importa caminhar hoje, amanhã e o dia seguinte. Então salvação não é algo estático. Salvo uma vez, salvo para sempre. Nós não nos entendemos desse jeito. Salvação é um processo. Hoje, amanhã, depois, continuamente, até o dia do arrebatamento da igreja. E salvação é uma experiência pessoal. Individual. O esposo e a esposa, ambos precisam de maneira individual viver uma experiência de salvação. O pai e o seu filho, né? Eu estou dizendo isso porque eu tive a experiência de nascer e crescer num lar evangélico e lembro claramente, na minha adolescência, da minha experiência de salvação. Do momento em que eu ouvi o chamado, embora fosse filho de crente. É uma experiência pessoal. Com certeza, e isso é muito importante a você que nos ouve sobre isso, a valorização dessa experiência. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É a experiência diária com o Senhor, é a experiência que todos nós podemos. A minha salvação não vai servir para o meu filho, ele vai ter que ter a dele, que a salvação é individual, porque diz a Bíblia que lá na eternidade nós temos um nome e o Senhor vai nos chamar por esse nome. É individual, é um por um. Entra bendito do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, o tema é um tema muito interessante e agradável de se tratar, sobretudo para aqueles que vivem essa experiência. Não sei se você que nos ouve já está vivendo, mas eu quero convidar você a estar atento a isso, abrir o seu coração. Se você não tem certeza de salvação, não deixe de abrir o seu coração, porque quem sabe através deste programa o Senhor pode estar te dando uma oportunidade de viver uma experiência real de salvação. Pastor Wallace, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e mais uma vez estaremos juntos na próxima quinta-feira para o terceiro e último programa desse tema Salvação. Será uma alegria recebê-lo novamente. Amém, pastor Josias, é sempre um prazer, né? O privilegiado sou eu em poder estar aqui nesse momento. Saudação a todos os nossos irmãos que nos assistem. Amém. Essa foi mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. E eu convido você a estarmos juntos mais uma vez na próxima quinta-feira, aqui pela Rádio e TV Web Manaim, também pelo Facebook da Rádio Manaim, assistindo a mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Rádio e TV Web Manaim juntas anunciando o Evangelho eterno. A paz do Senhor e Deus te abençoe. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.